Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento para a aula número 20. Nós temos aí, pessoal, comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos, imagens obtidas por sensoriamento remoto, elaboração de diferentes teorias. No detalhamento da nossa aula, nós temos algarismos significativos e notação científica. Muito bem, pessoal. Agora que nós já conhecemos o nosso objeto de conhecimento, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para nós falarmos aí de dois conteúdos extremamente importantes para a física, que é a questão dos algarismos significativos, algarismos duvidosos, e também vamos falar também da notação científica, né? Muita gente tem dificuldade aí com essa questão da transformação de números de notação científica. Então vamos começar aí primeiramente falando de algarismos significativos. É uma teoria muito interessante aí que existe na física, na matemática também, que fala que para toda medida tem algarismos que realmente significam algo para essa medida. São os algarismos significativos. Eles são algarismos que têm importância na exatidão de um número. Como, por exemplo, o número que nós podemos ver aqui, o 2,67. Esse número, eu posso afirmar para vocês o seguinte, ele vai ter 3 algarismos significativos. Como vocês podem perceber, o número 2,67 apareceu aqui ao lado para você. Ele tem 3 algarismos significativos. A pessoa, mas professor, não tem muito segredo nesse negócio, porque existem 3 números aí, eu estou vendo. Mas nem sempre a quantidade de números de uma medida são os algarismos significativos dessa medida, como a gente vai ver adiante, né? Aqui o 2,67 tem 3 algarismos significativos. Agora, se nós expressarmos esse número de outra forma, como você vai ver agora, olha, se eu expressar ele 2,6700, aí ele vai passar a ter 5 algarismos significativos. Veja que é a mesma medida, só que a maneira com que eu expresso essa medida, certo? A maneira com que eu expresso, ou seja, se eu expressar 2,67, eu vou dizer que tem 3 algarismos significativos. Se eu expressar 2,67 e acrescentar mais 2 zeros aqui, eu vou estar dando mais exatidão ao número, tá certo? Então, aí vai passar a ter 5 algarismos significativos. Tá certo, pessoal? A quantidade de algarismos que eu escrevo, ela dá mais exatidão à medida física que eu estou fazendo. Porque um número, ele expressa sempre a medida de alguma coisa, né? A idade da pessoa, o comprimento da pessoa, né? O comprimento de alguma coisa, a altura, né? Uma medida, ela tem lá um significado físico. E aqui, olha só, eu coloquei aqui também para você 4 exemplos aqui, de A até D, onde todos eles têm 4 algarismos significativos. Olha aqui. Primeiro, 56,00, 4 algarismos significativos. Aí coincidiu de novo, né? O número de algarismos que você vê é o número de algarismos significativos. Mas essa medida aqui da letra B, olha só, presta bem atenção, 0,2301. Você vê 5 algarismos, mas apenas 4 são significativos. E aí na letra C, você vê 0,0, você vê 0,0005 zeros antes da vírgula, e aí depois tem mais 4 zeros e a medida e 1000. Aqui também só tem 4 algarismos significativos, apesar de você estar vendo 9 mais 4, são 13 algarismos aí, mas só 4 são significativos. E na letra D,
1034, também 4 algarismos significativos. Por que que isso aconteceu nesses exemplos? Agora a gente vai saber o porquê. Números que contenham potência de base 10, ou seja, que eles estejam em notação científica, por exemplo, serão algarismos significativos, exceto a própria potência. Veja o porquê. Então, olha aqui, eu tenho 785,4. Se eu colocar esse número em notação científica, e a gente vai já aprender como faz isso, tá, pessoal? Mas aqui ele já está em notação científica. Ou seja, ele é 7,854 vezes 10 ao quadrado. Veja que antes de estar em notação científica, ele tem 4 algarismos significativos. Depois que eu coloco ele em notação científica, ele continua tendo 4 algarismos significativos. A potência de base 10, ela não conta aqui no conceito de algarismos significativos. Eu uso só os números que estão ali, o 7, 8, 5, 4. Ambos, né, têm os algarismos significativos 7, 8, 5, 4, essa aqui é a explicação, seguidos. A potência de 10 apenas moverá a vírgula, que não afeta a quantidade de algarismos significativos. E aqui, pessoal, no exemplo anterior, né, que eu falei que a gente ia explicar, aguarde que a gente já vai explicar porque que naqueles exemplos anteriores só tinham 4 algarismos significativos, apesar de ter vários algarismos na medida. Então, olha só, aqui mais uma informação importante. Quando eu tenho um número escrito em notação científica, a quantidade de algarismos significativos é contada sem levar em consideração a potência de base 10. Não esqueça desse conceito, tá legal? Que é muito importante. Aí está, olha, pessoal, a explicação daqueles exemplos que eu falei. Não esqueça também dessa informação extremamente importante. Os zeros que estão à esquerda, escritos à esquerda da medida, não são, de forma alguma, não são algarismos significativos, como em, aí você vê um bocado de zeros, né, na frente do 3, e essa medida aí, ela tem apenas um algarismo significativo, que é exatamente aqui o número 3, ó, que aparece aqui. Esse é o único significativo. Lembra dos exemplos anteriores? Eu vou voltar um pouquinho aqui para você ver, olha. Veja só, zeros à esquerda não contam como algarismos significativos. Então, esse zero à esquerda aqui não conta, por isso que sobrou 4 algarismos significativos. Todos os zeros que estão aqui no começo não contam, então sobrou só 4 algarismos significativos. Não é que o zero não conta, é que esses zeros aqui estão à direita do número 1. Então, eles contam como algarismos significativos. Assim como esses zeros aqui, que estão também à direita do 2,67, contam como algarismos significativos. E aí o 1034 não tem zero à esquerda e nem à direita, o zero está no meio, tem 4 algarismos significativos, tá, pessoal? Então é importante, ó, novamente, mostrar para você que o zero à esquerda não é algarismo significativo, não conta como algarismo significativo. Agora, na medida, além dos algarismos significativos também, pessoal, a gente vai ter os algarismos que são considerados como algarismos duvidosos. Por que que nas medidas a gente vai ter algarismos que são duvidosos? E aí eu vou explicar para vocês aqui, né, essa parte que fala de algarismo correto e algarismo duvidoso. Os algarismos que estão na medida, alguns a gente pode ter certeza que estão corretos e outros não. Alguns a gente vai dizer que são algarismos duvidosos. E aí vamos saber já o que isso significa. Então, olha só, vamos supor que você está efetuando a medição de um segmento de reta, utilizando para isso uma régua graduada em centímetros. É uma régua normal aí, dessas que você utiliza aí no seu dia a dia, né? No seu material de estudo, você aí deve ter na sua bolsa uma régua. Geralmente as réguas,
né, que a gente tem aí guardadas, elas são de 30 centímetros, né, são de material transparente, é uma régua comum. Aí aqui, pessoal, eu tenho um certo material, que tem um certo comprimento, eu vou medir esse material. Está aqui, ó. Essa partezinha aqui que eu estou pintando é um objeto, né? Pode ser uma barra, por exemplo, de um pedaço de metal. Esse objeto aqui, ele está sendo medido por essa régua. E aí a gente pode observar que o segmento de reta tem um pouco mais que 67 milímetros. Olha só, pessoal, essa régua aqui, ela está graduada em centímetros e subdividida em milímetros, né? Porque o milímetro é uma subdivisão do centímetro. Cada centímetro tem 10 milímetros. Então, aqui, ó, eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6. Então, eu tenho certeza que o meu objeto tem mais de 6 centímetros, mas tem menos que 7 centímetros. Preste bem atenção, olha só. O objeto que eu estou medindo, eu tenho certeza que ele tem mais de 6 centímetros e menos de 7 centímetros. Aí, quando eu passo a verificar a graduação em milímetros, eu vejo aqui que essa parte aqui do meio, ó, essa parte do meio, vale 5 milímetros. Então, tem 65. Tem um pouco mais que 65. Ele vai 66, 67, mas eu não tenho certeza porque ele está entre o 67 e o 68. Então, eu vou ter que, nessa medida, olha, como está escrito aqui, esse segmento de reta, ele tem mais de 67 milímetros, com certeza, e tem menos que 68 milímetros, também com certeza. Ele passa um pouco de 67, mas não chega até 68. E aí, como é que eu vou expressar essa medida? O instrumento de medição que eu estou usando, ele não me oferece uma medida que seja menor do que o milímetro. Então, eu posso até presumir que ele possa ter 67,5 milímetros, como a gente vai ver aqui na próxima cartela. Então, você estima o valor desse pouco que ultrapassa os 67, né? Lembra, tem mais que 67 e menos que 68. Mas ele fica em quanto? Fica 67,5, 67,6, olha assim, o que diz o texto? Então, você estima o valor desse pouco que ultrapassa 67 milímetros, expressando o resultado da medição assim. Você podia ter colocado que era 67,6 milímetros. Ou seja, você tem dois algarismos que tem certeza que estão corretos, que é o 6 e o 7. 67 a gente tem certeza que tem. Agora, esse 6 que apareceu aí, ele é duvidoso. Porque esse último ele foi estimado por quem mediu, pela pessoa que mediu. Um outro observador podia fazer uma estimativa diferente. Ou seja, se outra pessoa estivesse medindo esse mesmo segmento de reta, ele poderia dizer que tinha 67,5 ou 67,7, quem sabe, né? Então, em toda medida, tem sempre um algarismo que é duvidoso, porque depende de quem está fazendo a medida. Às vezes, o instrumento de medida não dá certeza de quanto tem realmente, que é o caso da régua aí graduada em milímetros, centímetros e milímetros, tá certo? Então, o que a gente tira desse exemplo é o seguinte: em qualquer número, o algarismo duvidoso será o último algarismo significativo, contado da esquerda para a direita. Então, isso aí é uma regra, tá, pessoal? Ou seja, quando for perguntado de você qual é o algarismo duvidoso de uma medida, você vai lá no último algarismo da medida, mesmo que ele seja um zero, mas você tem que contar da esquerda para a direita. Como os exemplos que nós temos aqui mostrando para você.
Veja só, 9,9999 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 noves e no final o 8. Veja, quantos algarismos significativos eu tenho nessa medida? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 algarismos significativos. O último algarismo é duvidoso. Então, o algarismo duvidoso nessa medida é o número 8, que está lá no final. Mas se fosse perguntado quantos algarismos significativos tem, teriam 8 algarismos significativos e o algarismo duvidoso é o 8 que aparece na medida. Ok? Outro exemplo aqui para a gente. Vamos contar aqui essa outra medida, 14,79234320. Quantos algarismos significativos eu tenho na medida? Eu tenho algarismos significativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos significativos. Essa medida tem 10 algarismos significativos e tem como algarismo duvidoso o 0 que aparece lá por último. O 0, então, é o nosso algarismo duvidoso. Tá certo? O último exemplo, 1,00000. Tem 5 zeros. Quantos algarismos significativos eu tenho nessa medida? Eu tenho 6 algarismos significativos. Tá certo? Qual é o algarismo duvidoso? É o último 0 que aparece na medida. Então, aí está, pessoal, como é que a gente identifica a quantidade de algarismos significativos e o algarismo duvidoso. Veja lá no nosso primeiro exemplo, 2,67. Lembra? Foi como começou a nossa aula, 2,67. 2,67. Quantos algarismos significativos tem? Tem, de algarismos significativos aqui, eu tenho 3 algarismos significativos. Mas aqui, qual é o algarismo duvidoso? O algarismo duvidoso é o 7. Se eu escrever a medida como sendo 2,6700, a coisa muda. Algarismos significativos. Agora eu tenho 5 algarismos significativos. Quantos são? Agora são 5. Qual é o duvidoso? Veja que agora o duvidoso não é mais o 7. O algarismo duvidoso é o último 0 que aparece aí na medida. Então é assim, pessoal, que a gente identifica os algarismos significativos e a gente também identifica qual é o algarismo duvidoso de uma medida física, de uma medida que você fez de algum objeto, né? Se você mediu a massa de algum objeto, se você mediu o comprimento ou a altura ou a profundidade, para medir você tem que usar um instrumento de medição. E esse instrumento de medição, ele sempre vai te dar um erro. Sempre vai ter um erro. Porque, querendo ou não, você nunca vai ter uma medida precisa. Você vai ter uma medida estimada. E aí, como é uma medida estimada, vai existir lá um algarismo duvidoso na sua medida e vai existir os algarismos que você tem certeza que são corretos, que são os algarismos significativos. Tudo bem, pessoal? É assim, então, essa teoria de algarismo significativo e algarismo duvidoso, algarismo correto. Agora vamos tratar de um assunto também muito interessante, que também deixa, às vezes, muita dúvida nos estudantes, que é a notação científica. Primeiro, pessoal, a gente vai dizer aqui para você o que é a notação científica e para que ela serve, a gente também vai falar para você. Né? A notação científica, ela serve para muitas coisas. Né? É tanto que quando as pessoas escrevem um trabalho científico, se você for escrever um trabalho científico para alguma revista científica ou coisa parecida assim, você obrigatoriamente, as suas medidas, elas têm que obrigatoriamente estar em notação científica.
tá certo? Porque é mais fácil de identificar, apesar da gente de primeira achar que não, mas é mais fácil de identificar as medidas assim. A notação científica é uma forma de representação de medidas de grandezas, né? Muito importante, principalmente para aquelas cujos valores são extremamente grandes ou extremamente pequenos, como, por exemplo, aí eu tenho aqui na imagem um exemplozinho já, ó, a distância entre a Terra e o Sol. 150 milhões de quilômetros, né? Então, é uma medida bem extensa. Se eu fosse escrever em metros, eu tinha que colocar mais 3 zeros aí, né? Se eu fosse escrever em centímetros, ia ter que colocar mais 3 zeros. Em milímetro, mais 3 zeros ainda. Tá certo? Então, pessoal, né? Aliás, em milímetros seriam mais 2 zeros. Então, pessoal, às vezes o número é muito grande para mim escrever ele, então eu obrigatoriamente tenho que colocar ele em notação científica. Ou ele é muito pequenininho. A gente vai ver aqui os outros exemplos. Veja só. Alguns exemplos interessantes aí de medidas que são grandes e que são melhores expressas em notação científica. Nós temos como, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. Ela vale 299.792.458 metros por segundo. Distância média da Terra até o Sol, 149.600.000 quilômetros. Raio do átomo de hidrogênio, aqui ele é muito pequenininho, 0,00, tem 9 zeros, aí tem 0,53 metros, veja só, muito pequeno. Tamanho médio de uma célula animal, 0,000030 metros, tá certo? Então, aqui alguns exemplos de números que são melhores expressos em notação científica. Então, na física, muitas vezes é necessário realizarmos operações matemáticas com esses valores. Imagine como seria difícil multiplicar a velocidade da luz pela distância da Terra até o Sol, né? E aí, se a gente tiver essas duas medidas em notação científica, a operação fica mais fácil fazer essa multiplicação. Para isso, representamos esses números de forma em notação científica. E aí, olha como é que é a notação científica, a forma da notação científica. É sempre assim, ó, um número que é expresso nessa forma, A vezes uma potência de base 10 elevado a N, onde esse A que aparece aqui na frente, aqui, gente, ele não pode ser qualquer número, é um número compreendido entre 1 e 10. Na verdade, ele pode ser maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo menor que 10. Não pode ser 10, ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. Então, para representar em notação científica, o número que vem antes da potência de base 10 tem que estar entre 1 e 10. E o n, que aparece como expoente da potência, ele pertence a esse conjunto numérico aqui, gente. É o z com asterisco, ou seja, é o conjunto dos números relativos, inteiros relativos, excetuando o zero, tirando o zero do conjunto. E aí os exemplos que nós citamos agora há pouco, eles ficam escritos assim em notação científica. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Valor arredondado, né? Porque você viu lá que era 299. Arredondou para 3. Distância média da Terra até o Sol, 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros. Raio do átomo de hidrogênio, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Tamanho médio de uma célula animal, 3 vezes 10 a menos 5 metros. Como é que foi essa transformação? Como é que eu peguei aquele número e fiz essa transformação aí? Vamos ver aqui qual é o processo para isso, né? Tem um processo para a gente transformar em notação científica. Primeiro é posicionar a vírgula do número que representa a medida, fazendo com que ele fique maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor que 10. Depois de ajustar o lugar da vírgula, adiciona-se a potência de base 10. Multiplica por 10. O valor do expoente deve ser igual ao número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar,
quando eu posicionei a vírgula lá na primeira regra. Agora, se a vírgula se desloca para a direita, o expoente será negativo ou diminui. Caso contrário, é positivo ou aumenta. Ou seja, se a vírgula for para a direita, o expoente diminui ou é negativo. Se a vírgula for para a esquerda, o expoente aumenta ou é positivo. É assim que acontece a transformação e a gente vai ver isso acontecendo agora nos nossos exemplos aqui. Olha só. Primeiro, 1231. Aí já está o resultado em notação científica, né, pessoal? Mas como é que foi transformado isso aqui? Veja só. Deixa eu pegar aqui um espaço, né, para gente. 1231. Veja, o número é esse aqui. Então, em primeiro lugar, eu tenho que colocar uma vírgula nesse número, gente. Agora, eu não posso colocar vírgula em qualquer lugar. Se eu colocar a vírgula depois do 2, o número não fica entre 1 e 10. Então, a primeira regra é esse número ficar entre 1 e 10. Para ele ficar entre 1 e 10, essa vírgula não pode estar aí. Essa vírgula tem que estar entre o 1 e o 2. Agora, o número se transformou em 1,231. Ele é maior que 1 e, ao mesmo tempo, menor que 10. Ele cumpriu a primeira regra da notação científica, né? A vezes 10 elevado a n. Esse A que aparece aqui, maior que 1, menor que 10, já apareceu, 1,31. Eu já escrevo a potência de base 10. E aí, pessoal, quantas casas a vírgula andou para chegar aí? Veja, o número era 1231. Ela andou uma casa, 2 casas, 3 casas. O expoente é 3. Está aqui o número, ó. 1,2331 vezes 10 ao cubo. Está em notação científica agora. Está obedecendo a regra na notação científica. 822, mesma coisa. A vírgula tem que ir para um lugar onde o número fique maior que 1 e menor que 10. Então, ela vai aqui entre o 8 e o 2. Quantas casas a vírgula andou? Andou 2 casas para chegar aí. Ela veio da direita para a esquerda, ou seja, ela andou para a esquerda. O expoente é 2 e é positivo. Está aqui, ó. 8,22 vezes 10 ao quadrado. 0,01. Agora a vírgula vai andar para a direita, olha só. Ela vai para cá e o número se torna 1. A vírgula anda 2 casas. Então, o expoente é 2, só que agora é negativo. 1 vezes 10 elevado a menos 2. 0,0021. Olha só, a vírgula tem que andar para entre o 2 e o 1. Aí o número fica 2,1. A vírgula anda 3 casas. Andou para a direita? Expoente negativo. 2,1 vezes 10 a menos 3. Agora um número que já tem potência de base 10. Olha aqui. Ele não está em notação científica porque 56 é maior do que 1. Então, a vírgula tem que ficar entre o 5 e o 6. Tem que andar uma casa, vírgula. Ela andou para a esquerda. Então, o expoente, ele andou uma casa. Como já era 5 o expoente, ela andou uma casa, eu somo mais uma casa. O expoente aumenta. Andou da direita para a esquerda. Andou para a esquerda, o expoente aumenta. 5,67 vezes 10 à sexta. E, finalmente, 0,056 vezes 10 a menos 4. A vírgula tem que ir para cá, ó, entre o 5 e o 6. Veja que ela se desloca 2 casas. Se desloca para a direita. O expoente diminui. O expoente diminui 2 casas, porque andou 2 casas. Como o expoente já era menos 4, quando eu somo menos 4 menos 2, o resultado é menos 6. E o número fica 5,6 vezes 10 a menos 6 como notação científica. Muito bem, pessoal. É assim que a gente transforma um número que não está em notação científica para um número que está em notação científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Encerro aqui a aula com vocês e a gente se encontra numa outra oportunidade. Tchau, pessoal.